Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Isaías 55, verso 6. Ministério Pão Vivo, direto ao assunto. Hoje, o vídeo final dentro de nossa série As 7 Igrejas da Ásia. Lembre-se que a gente foi estudando, a gente foi aprendendo uma por uma. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Passamos por todas elas. Hoje a gente faz uma pausa. Amanhã, querendo Deus, nós estaremos começando um estudo novo. Estaremos falando sobre o Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, que foi chamado pelo apóstolo Paulo de o médico amado. A partir de amanhã, a gente aprende neste livro, mas não se esqueça, em relação ao nosso tema Apocalipse para todos, a gente está fazendo apenas uma pausa. Voltaremos. A gente não sabe ainda o tempo, mas recomeçaremos no capítulo 4. Lembre-se que tem aquela divisão lá no capítulo 1, verso 19, quando Jesus disse para o apóstolo João: escreve as coisas que viste. O primeiro ponto. O que ele tinha visto? Ele tinha visto o Senhor Jesus glorificado. Escreve as coisas que são. Coisas que são é uma referência ao que estamos terminando hoje. As coisas referentes às 7 igrejas da Ásia, referente ao nosso tempo, ao tempo ou à era da igreja. E, por último ponto, ele disse: escreve as coisas que depois destas irão acontecer. Isto nos ajuda, isto é básico, é a chave para uma interpretação correta do livro de Apocalipse. A gente vai ver que a partir do capítulo 4 começa então aquela série de tragédias, de tormentos. Chega o momento dos selos, das taças, aliás, das trombetas e das taças. E, por fim, a volta de Jesus e a instalação do seu reino. Então, se preparem para esta parte, esta última parte. Hoje, então, a gente se despede deste
segundo ponto, que, aliás, aprendemos ricas lições. Ainda vamos usar aquele apelo comum que Jesus fez para cada igreja. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. É claro que todos nós temos ouvidos, mas nem todos nós, nem sempre a gente está ouvindo aquilo que Deus está nos falando. Por isso, este apelo. Nós somos tentados a nos empolgar, ficarmos entusiasmados quando ouvimos uma pregação, quando lemos um livro, quando ouvimos um vídeo e a gente entra naquela onda da empolgação, mas isso não passa de momentos. Quer dizer o quê? A gente tem ouvidos, mas a gente não ouviu. Ouvir significa pôr em prática aquilo que lemos, aquilo que aprendemos. Então, com certeza, a gente aprendeu muito. E Deus está dizendo para nós: quem tem ouvidos para ouvir, ouça, isto é, pratica, obedeça aquilo que eu estou falando às igrejas. E eu conto com a sua atenção, com a sua dedicação, sempre no ouvir, no aprender aquilo que Deus estará sempre nos falando em cada vídeo. Guarde também esta lição. Note, ele em cada carta aparece na identificação. Jesus como o autor da carta, como aquele que está enviando a carta. E lá no final, como é o correto, na assinatura da carta, no encerramento da carta, não aparece ele, aparece o Espírito. Isto nos mostra também que é preciso sair, renunciar àquela tradição, àquela doutrina dos homens, de que o Filho é um e o Espírito Santo é outra pessoa. Note que em cada carta ele, Jesus, se identifica com seus atributos. E no encerramento de cada uma delas, é ele mesmo que encerra a carta. É ele mesmo que assina a carta, mas ele assina como o Espírito Santo. Não é outra pessoa, como a maioria pensa, mas é o mesmo. Pois, imagine você, eu te escrever uma carta e, lá no final, outra pessoa assinar a carta que eu te escrevi. Tira
toda a validade da carta te deixa confuso. Você vai dizer, como pode? O pastor Laupino me escreveu, me falou tanta coisa, mas tem, no final, a assinatura de outra pessoa. Será quem realmente escreveu? Será que foi ele ou foi esta outra pessoa? Isto é um alerta. Jesus escreveu como ele é. Ele escreveu como aquele que era, que é, que há de vir. Aquele que se declarou: estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos. Como no Pentecoste, ele veio como o Espírito Santo, então ele encerra cada carta como o Espírito Santo. Mas é o mesmo Senhor, Senhor dos senhores. Aleluia! Fiquemos, pois, com estas verdades na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.